Apertadinho. Galerinha, então olha só, simulado do Enem, questão 23. Invenção coreana. Latinhas inteligentes de cerveja e refrigerante que geram um produto em 15 segundos sem precisar de geladeira. A lata inventada pelo sul-coreano Suk Bum-jin foi um sucesso na Copa da Coreia e funciona com uma serpentina interna de metal que contém gás refrigerador e é acionada assim que o anel da lata abre. A temperatura passa de 30 para 4 graus Celsius imediatamente. Assinale entre as alternativas abaixo o que for verdadeiro como exposto no texto. Para o exposto no texto. É famosa essa latinha aí, na verdade, muito antes da Copa da Coreia, eu já tinha escutado dessa invenção aí. Letra A. Ao acionar a abertura do lacre, assim da serpentina, o gás sofre uma expansão isotérmica. Se o gás sofresse uma expansão isotérmica, a temperatura do gás ficaria a mesma e não teria de onde surgir, né, o fato de ter ficado gelada a latinha. Porque, na verdade, o gás deve ter roubado o calor da latinha. Concorda comigo? Então, a energia interna dele tem que ter aumentado. Agora, não precisa ter sido a temperatura dele, né, que aumentou. Ele se expandiu, não se expandiu? E não foi super rápido, não falou quase instantaneamente. Então, realmente, talvez o gás não tenha tido tempo de esquentar. Aliás, ele se expandiu, não se expandiu? E se expandir não era realizar trabalho? Então, a sensação que dá é que realmente foi uma expansão isotérmica, foi tão rápida que nem deu tempo do gás que se expandiu ficar quente. Mas a lata ficou gelada. Para onde foi o calor, então, da lata? Para a expansão do gás, para o gás realizar trabalho. Mas é tão difícil acreditar nisso, né? Vamos analisar as outras só para ver se as outras de repente também fazem sentido, a gente fica em duas aí. Faz sentido a letra A, mas é tão difícil acreditar porque é esotérica. Letra B. Temos nesse processo uma expansão adiabática do gás, de dentro da serpentina ao abrirmos a latinha. Se for adiabático, o que é diabático? Sem troca? Quase. Isobárica essa impressão, né? Sem troca de calor. Mas pensa bem, por que o líquido da latinha ficou gelado? Porque ele perdeu calor para o gás. Então não dá para dizer que é adiabática. A diabática está fora de quesito. Teve que retirar calor do líquido. Se o gás retirou o calor do líquido é porque ele recebeu calor. Ele pode não ter aumentado a temperatura, mas que ele recebeu calor, ele recebeu. Mas eu acho que era essa a resposta. Tá, então tá errado. Menos mal. Menos mal. Temos nesse processo uma expansão adiabática. Como é que o gás se expande sem receber calor e a lata fica gelada? Quando é que foi esse calor então? Né? Dentro das serpentinas ao abrirmos a latinha. Vamos para a próxima. Letra C. Ao abrirmos a latinha, o gás no interior da serpentina sofrerá uma expansão isobárica. Por que ele se expande então se é isobárico? Isobárico porque a pressão da atmosfera é menor. Não é isobárico porque a pressão atmosférica é menor do que a interna. Então ele está com alta pressão, liberei e ele vazou porque a pressão era menor. Isobárico é um absurdo. Entre a serpentina e a cerveja, teremos transmissão de energia térmica apenas por convecção. Não. Dentro da cerveja, o calor pode se espalhar por convecção, mas da serpentina, que é metálica, para a cerveja, elas estão em contato. É condução. É por condução. A letra D não vale. Letra E. Temos passagem de energia térmica no sentido da serpentina para a cerveja. Não. A energia térmica vai da cerveja para a serpentina. A única aceitável, e isso é uma situação famosa, porque eu já falei com vocês que é que nem o desodorante, é uma expansão isotérmica, por incrível que pareça. Porque eu não estou falando isotérmica para a cerveja, eu estou falando isotérmica para o gás. E o que diz a primeira lei da termodinâmica? Que calor se transforma em trabalho mais variação de energia interna. O gás recebeu calor. Como é que ele não aumentou de temperatura então? Porque foi tão rápido que não deu tempo de ele aumentar a temperatura, porque ele se expandiu realizando trabalho. Então todo o calor que o gás recebe faz ele se expandir e não aumentar a temperatura. Mesmo às vezes numa situação no interior do motor do carro, em algumas situações a gente diz que aquele fenômeno é praticamente
praticamente não mudou de temperatura, porque foi muito rápido. Não quer dizer que realmente a temperatura não tenha mudado, mas é que a mudança de temperatura foi menos importante que a mudança de volume. Ou seja, o trabalho tem um valor muito mais importante do que a temperatura. Na prática, a temperatura do gás deu uma aumentadinha, mas é tão mínima que dá para dizer que é isotérmica. Agora, temos nesse processo uma expansão adiabática do gás. Só quero saber, se foi adiabática, como é que ele recebeu calor para esfriar a lata? Só para dizer que não tem como o gabarito funcionar. Pedrado. Ele manda temperatura sob pressão, né? Daí, quando ela bate de novo, a pressão diminui. Não diminui a pressão. Quarta. A expansão isotérmica não aumenta a temperatura? Isotérmica não pode, né? Olha que legal. Primeiro que assim, parabéns para vocês terem percebido que era algo termodinâmico que estava acontecendo. Puxar o ciclo de Carnot nessa hora é uma ideia bacana, Essas são as isotérmicas, não são? Essas são as adiabáticas, concordam comigo? Certo? Legal. Bom, olha só, quando vamos botar aqui a direção do motor de calor, de motor de Carnot. Motor, né? Porque refrigerador seria o sentido oposto, concordam comigo? Isso aqui é uma expansão, porque o volume aqui é a pressão, né? Então o volume aumentou, a pressão diminuiu e a temperatura está alta, né? Na expansão exotérmica. Concordam comigo? Poxa, aqui o que é? Uma expansão adiabática e a temperatura caiu. Concordam comigo? Só que a pressão caiu. Obrigado, a pressão caiu. E a temperatura também caiu, porque a isotérmica foi para baixo. Beleza? Aí aqui eu tenho uma contração isotérmica e aqui uma contração adiabática. Esse gráfico serve para prever como é que vai estar a temperatura, a pressão de um gás no interior de uma máquina de Carnot, de um motor de Carnot. Ou seja, o gás está recebendo calor e está tentando se expandir e sofre um ciclo, como dentro de um motor, para poder aproveitar. Então, se a gente está usando isto aqui para tentar compreender o contrário, que é um refrigerador, onde o trabalho vai dar justamente a resposta oposta, beleza? A gente poderia de repente tentar analisar no sentido oposto, para poder tentar chegar a essa conclusão, beleza? Mas é clássico, galera, sempre que o gás se expande em alta velocidade, a gente diz que ele não vai ter tempo então de mudar a temperatura, por isso que a gente diz que é isotérmico, beleza? Então o calor foi todo transformado em trabalho. É uma questão clássica. Provavelmente eles devem já ter se pronunciado a respeito de troca de gabarito. Dá uma olhadinha na internet que deve ter alguma troca. É normal, é normal. E essa aí é típica até do cara que fez mesmo de se confundir às vezes, que é uma questão delicada, não é fácil essa questão.